Senhor. A Excelência, a Senhora Presidente da Assembleia Nacional, prezados convidados, senhoras e senhores, todo o protocolo observado. Recebia com muito agrado o convite que me foi endereçado pela Senhora Presidente da Assembleia Nacional para participar neste importante colóquio subordinado ao tema o Parlamento e a Constituição. O subtema que me foi proposto, parlamentarização das relações internacionais, reveste-se de uma grande importância no âmbito do fortalecimento do processo democrático global e da cooperação entre povos e nações. Manifesto igualmente a minha grande satisfação por ter a oportunidade de partilhar reflexões neste espaço nobre de debate ao lado de eminentes estudiosos e especialistas em parlamentarismo e direito constitucional. Caros convidados, senhoras e senhores, pelo alcance dos termos de referência propostos para a abordagem do subtema em apreço, considero oportuna a realização deste colóquio no contexto atual das relações internacionais. Vivemos, de facto, num mundo marcado por múltiplos conflitos de natureza diversa, com especial destaque para a Europa Central, para o Médio Oriente e para o continente africano, particularmente para a África dos Grandes Lagos e para o Nordeste da República Democrática do Congo, uma região que apresenta o risco de se tornar o epicentro de um conflito regional de grande amplitude e complexidade geopolítica. Pelo grau de destruição, intensidade, perdas de vidas humanas e consequências sociais, com milhares de deslocados e refugiados nos países vizinhos, esses conflitos preocupam não apenas os governos, os Estados e as organizações internacionais, mas também a comunidade parlamentar no plano global. A 147ª Assembleia Geral da União Parlamentar, realizada em Luanda em outubro de 2022, expressou de forma clara essa inquietação. Senhoras e senhores, caros convidados, diante deste cenário de conflitualidade internacional crescente, os parlamentos ao redor do mundo são chamados a desempenhar um papel mais ativo na busca de soluções políticas e diplomáticas para a construção da sustentabilidade da paz, do diálogo, da segurança e do desenvolvimento. Por esta razão, a parlamentarização das relações internacionais, longe de substituir a diplomacia clássica, constitui um instrumento complementar de grande relevância para o aprofundamento do papel dos parlamentos na promoção e consolidação dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. A literatura especializada sobre diplomacia parlamentar define o conceito de parlamentarização das relações internacionais como sendo o papel desempenhado pelos parlamentos nacionais e órgãos parlamentares internacionais na formulação, condução e fiscalização da política externa dos Estados e das organizações internacionais. Nessa perspectiva, a parlamentarização das relações internacionais confere corpo e conteúdo à diplomacia parlamentar. É entendida como um processo de participação de deputados eleitos em atividades, iniciativas e processos democráticos. Esse envolvimento ocorre por meio da interação direta
com membros de outros parlamentos nacionais ou de órgãos legislativos supranacionais, como, por exemplo, o Parlamento Europeu. Na base dessas reflexões, é importante destacar que a diplomacia parlamentar difere da diplomacia clássica, uma vez que esta, portanto, a clássica, é conduzida de forma convencional por diplomatas de carreira vinculados aos ministérios de Relações Exteriores ou dos negócios estrangeiros de cada país. Nesse contexto, senhoras e senhores, a diplomacia parlamentar busca, entre diversas questões, fortalecer as relações multilaterais e bilaterais, influenciar políticas internacionais, partilhar experiências legislativas e administrativas e facilitar as discussões sobre questões de segurança global, segurança alimentar, direitos humanos, alterações climáticas, observação eleitoral e sobre todas as questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Busca ainda complementar, apoiar e criticar as iniciativas diplomáticas dos governos, oferecendo uma perspectiva legislativa, muitas vezes mais próxima dos interesses das populações. A diplomacia parlamentar promove igualmente a realização de missões oficiais e de visitas de trabalho a outros países, proporcionando encontros parlamentares e a participação de deputados em reuniões bilaterais e multilaterais, ao mesmo tempo que incentiva o diálogo interparlamentar para troca de informações, melhores práticas e partilha de experiência e conhecimentos sobre legislação. A diplomacia parlamentar promove também o diálogo interparlamentar para a resolução de conflitos e promoção da paz, através de iniciativas desenvolvidas, por exemplo, pelo Fórum Parlamentar da SADC e da CIRGIL, além de desempenhar um papel essencial na supervisão da implementação de tratados e acordos internacionais assinados entre Estados. Senhoras e senhores, caros convidados, no quadro ainda da parlamentarização de relações internacionais, os deputados desempenham um papel essencial no processo de adesão e ratificação de acordos, convenções, tratados e demais instrumentos internacionais, assegurando naturalmente a sua adequação aos interesses nacionais e ao ordenamento jurídico vigente em cada país. De facto, a parlamentarização de relações internacionais contribui para reforçar a transparência e a legitimidade das relações internacionais, porque envolve nesse processo representantes eleitos. Promove-se assim uma abordagem mais plural, mais participativa, com o envolvimento de atores legislativos na construção de uma ordem universal mais equilibrada e democrática. Por isso, senhoras e senhores, é fundamental destacar a relevância das instituições parlamentares internacionais, como o Parlamento Europeu, a União Interparlamentar, a UIP, e o Parlamento Pan-Africano, que desempenham papéis essenciais na formulação de políticas globais e na mediação de conflitos. Um dos exemplos mais recentes da parlamentarização das relações internacionais foi a iniciativa da Câmara dos Representantes do Reino de Marrocos, que organizou em Rabat, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2025, o Fórum dos Presidentes das Comissões de Relações Internacionais dos Parlamentos Africanos.
o evento que refletiu sobre os caminhos para a construção da sustentabilidade da paz, da segurança e da estabilidade em África, visou a criação do Fórum dos Presidentes das Comissões de Relações Internacionais dos Parlamentos Africanos, com o propósito de institucionalizar a cooperação, coordenar esforços e posições e aprimorar fundamentalmente a comunicação entre os parlamentos do continente. A iniciativa reuniu 36 presidentes de comissões de relações internacionais dos parlamentos africanos, reforçando assim a importância do diálogo interparlamentar e da diplomacia parlamentar, em busca por soluções comuns. Estiveram presentes nesta conferência os presidentes da segunda e terceira comissão da Assembleia Nacional, especializadas em razão da matéria. No nosso caso específico, o exercício da diplomacia parlamentar está consagrado na Constituição da República, conforme disposto no artigo 161º e no regimento da Assembleia Nacional, especificamente no artigo 78º, que trata da cooperação interparlamentar. Este dispositivo estabelece que, para assegurar as relações de cooperação interparlamentar, o plenário da Assembleia Nacional constitui o grupo interparlamentar, que, por meio de delegações parlamentares externas, promove e dinamiza as relações de cooperação bilateral e multilateral com outros parlamentos e organizações interparlamentares, internacionais e regionais. O Grupo Interparlamentar da Assembleia Nacional está estruturado em grupos nacionais de acompanhamento, subdivididos em grupos nacionais para o acompanhamento da cooperação, ou cooperação, como quisermos, multilateral, e em grupos de amizade e solidariedade para o acompanhamento da cooperação bilateral. Estes grupos desempenham um papel fundamental na dinamização das relações interparlamentares, promovendo o diálogo e a cooperação com organismos legislativos de diferentes países e regiões. São 11 ao todo. E por uma questão de economia do tempo, eu não vou falar sobre cada um destes grupos nacionais. Senhora Presidente, senhores deputados, caros convidados, na nossa avaliação, nós consideramos que os grupos nacionais de acompanhamento têm feito o seu trabalho, têm sido mais ativos no debate multilateral, na medida em que acompanham e participam de forma regular nos fóruns internacionais ou fora, conforme quisermos, e reuniões interparlamentares, organizadas a nível regional, continental e mundial. No âmbito da parlamentarização das relações internacionais, recomendamos que a direção da Assembleia Nacional continue a promover a diplomacia parlamentar ao nível mais alto e que as lideranças dos grupos nacionais de acompanhamento, de amizade e solidariedade redobrem os seus esforços para o cumprimento dos respectivos programas aprovados em sessão plenária do Grupo Interparlamentar da Assembleia Nacional. Senhoras e senhores, caros convidados, com esta breve partilha de reflexões sobre a parlamentarização das relações internacionais, um tema muito importante e bastante atual, que deve ser aprofundado para a vida diplomática da Assembleia Nacional, termino assim a minha breve exposição. E muito obrigado pela vossa atenção.